Benfica contigo. Beleza. Muito boa tarde, Benfica. Boa tarde a todos. Hoje no Sport Band RS, o nosso perfil no Twitter, a gente pergunta ao torcedor colorado: você aprova a contratação do meio-campista Paulinho Paula? As opções são sim, boa contratação, 31% dos votos. Não, pois sofreu com lesões, está com 24% dos votos. E a última opção, Benfica, é a que vai levando a melhor, é não conheço, com 43% dos votos. Lembrando que a enquete fica disponível até o próximo apito final. Pra mim é Paulinho de Paula. Era assim que ele era chamado nos jogos. O Inter anunciou Paulinho de Paula. Era apenas Paulinho. Mas O Paulinho no Vasco da Gama e nos jogos que fizemos pela Rádio Bandeirantes, era apenas Paulinho, número 18, meio-campista do Vasco da Gama, e até trazendo... Na televisão, nas partidas, eu ouvia muito Paulinho de Paula. Até trazendo... Só um adendo, o Inter anunciou como Paulinho de Paula, mas deu 5 minutos e corrigiu para Paulinho Paula. Pois Bom. Mas, Talvez por até uma trazendo mais orientação informações, do próprio jogador. porque foi uma contratação surpreendente do Internacional, um jogador que reforça o meio de campo para essa temporada. É um jogador que se destaca inicialmente na base do Fluminense, nas categorias de base do Fluminense nas Laranjeiras. Ele é negociado com o Sporting, não consegue se desenvolver no Sporting e é negociado com o Boa Vista, onde consegue sim trazer o seu bom futebol com o profissional. Vai para o estudo lá em Portugal. Lá em Portugal. É isso. Aí ele é negociado com o futebol árabe, passa por 2 clubes do futebol árabe até ir pro Vasco da Gama. Ele tem um bom começo pelo Vasco da Gama. Isso é uma verdade. lesão no ligamento cruzado anterior do joelho. É o LCA. Joga menos de 10 partidas no ano passado e em 2025 foram 27 jogos para o Paulinho Paula. Então, novo reforço do Inter anunciado, o anúncio do acerto colocado pelo Inter nesta manhã, ainda passará por exames médicos, então será anunciado de forma oficial como reforço do Inter, com assinatura de contrato. E desses 27 jogos aí, pelo menos até onde pude acompanhar, basicamente entrando, não começando as partidas. Ele Exatamente. não teve a condição, assim, a capacidade de ser titular na equipe do Vasco da Gama. Mas a linha é aquela, pessoal, né? Jogadores que não implicam grandes custos, até porque se implicarem o Inter não vai trazer, e jogadores que não empolgam. Né? Eu não estou vendo... Bom, a interatividade está dando conta disso. Não está havendo uma empolgação assim de parte do torcedor para uma posição que é crucial, né? Porque o Inter, por exemplo, amanhã terá 2 volantes, Ronaldo e o Richard, que não agradam, né? E o Ronaldo não deve nem ficar, né? Parece que tem grandes clubes interessados nele, como o Vitória, como o Guarani de Campinas e como a Chapecoense. Então a tendência é que não acabe não ficando. Mas eu confesso que o Paulinho Paula, no primeiro anúncio, como estava Paulinho de Paula, né? Como bem lembrou o Rudá, eu olhei assim, olha rápido o Patrick de Paula, né? Eu pensei, Patrick, aí eu olhei o Paulinho de Paula. Eu confesso que eu fui no Google procurar quem era, que eu não lembrava do Paulinho de Paula. Então é isso que tu falou, tu resumiu tudo bem, fica. Contratações, agentes livres e que não empolgam. É isso que a gente tem por enquanto. Um abraço, gente. Um abraço, Ribeiro. Prazer te receber de volta, meu irmão. Obrigado. Eu assim, ó... eu não sei o que o torcedor do Inter estava pensando, mas esse tipo de contratação é o padrão Inter desse ano. Então, o torcedor colorado tem que ficar... Eu vejo da seguinte forma: o Inter tem um time que é quase o mesmo do ano passado, um pouco piorado, porque ele perdeu o Vitão, né, especialmente. Sim. Tá? Mas é o time do ano passado. E o que o Inter vai agregar são esses recheios meio sem sal, assim, sabe? E apostando, né? Porque o Patrick Paula é um jogador que talvez a gente não saiba o que é ele na verdade, porque ele teve uma lesão muito grave. Uma lesão... Ficou 307 dias parado. A lesão dele é muito tempo. Então... Mais do que o tempo normal de uma LCA, que são 9 meses, né? Esse tipo de lesão muda a vida do jogador. Ainda mais para um cara que já tem 29 anos, Exatamente. Né? Então, a gente não sabe. Obviamente, houve uma oportunidade de mercado, não sei nem quem é o empresário do jogador. São os mesmos empresários do Ricardo Matias. Então, houve aí uma colocação e tal. Uma composição, algo do gênero. E meu é bruxo, isso aí. tu me ajuda lá colocando o Matias e eu te dou uma chance aqui. É isso, né? É isso aí. O que eu quero te dizer é o seguinte:
Cara, é um grande ponto de interrogação. É muito difícil a gente fazer, porque até para não cometer injustiças, de fazer uma análise mais segura. Porque esse jogador que ele transita entre a segunda e a terceira do meio-campo, né? É um cara que, jogando, ele chuta em gol, entra na área, né? Ele abre no meio espaço para fazer assistência. Tá. Começou lá muito bem quando era garoto, mas não conseguiu se desenvolver. Tá. E é isso, meus amigos. Ele veio para reserva, ele veio para grupo. E aí, vamos ver. Eu sei que pode ser, e é frustrante, mas não tenho o que fazer. Essa é a realidade. E pronto. Eu sei que o Caliel vai trazer as suas críticas, mas antes disso eu também Caliel gostaria... vai criticar o Inter? Exatamente. E por conta disso eu gostaria, antes de fazer as minhas críticas em relação a essa contratação, porque por mais que o Paulinho ele tenha tido um bom início de carreira, tenha mostrado um potencial lá atrás, é um sonho bem antigo do Internacional. O Inter tentou contratá-lo antes dele ir para a Arábia. Quem, o Paulinho? O Paulinho, é um sonho muito antigo Mas do não presidente. vazou isso aí, né? Mas isso há muito tempo já, em 2021, se não me falha a memória. Mas é um jogador Ah, é 21. que Senão eu ia te cobrar, 21 tu não tava por aqui ainda, né? estava. Mas é um jogador que... A gente já falou da lesão de LCA. É um jogador de uma posição que o Internacional tem de sobra. O Internacional hoje tem o Bruno Gomes nessa função. O Bruno Gomes, ele tem... O Inter tem o Alan Rodrigues nessa função. Tá machucado, tudo bem. O Inter renovou com o Bruno Henrique. E até, não sei se pretende negociar o Bruno Henrique, não tem essa informação. Mas segue jogando no Internacional. Posso fazer um pequeno parênteses aqui, Leonardo Mó? Porque senão eu esqueço. Sabe que os velhos esquecem rapidamente, né? Por incrível que pareça... O Bruno Gomes, que era o quarto, quinto da fila, lembra? O Bruno Gomes veio para o Inter pela primeira vez, Ele foi não dispensado. ficou, foi jogar no Curitiba e aí voltou e por sua capacidade, por uma observação do Roger, deu uma grande resposta como lateral direito, mas enfim, era um jogador que não mexia muito com a cabeça dos torcedores. Agora é um jogador indispensável para o Inter, né? O futebol, essas voltas, mas isso diz muito sobre o próprio Internacional. Que é o titular absoluto. Mas o Internacional tem o Bruno Gomes, tem o Alan Rodrigues, tem o Bruno Henrique, tem um jogador com idade que já tá excedendo as categorias de base, que é o Benjamin, que é elogiado nos bastidores. E agora contrata mais um jogador para esta função e um jogador que era reserva do Vasco da Gama, que vem de uma grave lesão, com menos de 30 jogos na temporada. Então, tudo bem, ele pode surpreender, ele pode recuperar o bom futebol em Porto Alegre? Pode. Mas em um primeiro momento, não tem como colocar como uma boa contratação. É uma aposta que, para mim, não seria necessária para a temporada de 26. Nos jogos do Vasco, cara, ele era... Quando entrava, ele era a quinta opção. Ele nunca... Bota o Paulinho que ele vai dar uma ajeitada. Não, ele não figurava entre as principais opções. Aí fica Ô, difícil. Benfica, vou te falar o seguinte. Aqui não vou passar um recado para enganar ou algo nesse sentido. Eu não tenho como opinar a respeito do Paulinho Paula, né? Não tenho Paulinho tempo. Paula. Paulinho Paula. Eu não conheço o jogador. Sinceramente. Eu não lembro de um jogo do Paulinho. Eu vi pouquíssimas participações e nem um Não, pouco empolgantes. Ele foi titular na última rodada do Vasco no Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro 5, Vasco 0. Era o time reserva, não era? Por causa Exatamente. da Copa do Brasil. Era um Atlético time Mineiro bem 5, descaracterizado. Vasco 0. Mas era o time reserva, né? 100% reserva. Estavam preservando para a Copa do Brasil. Exato, pra decisão, Reservando para né? perder pro Corinthians na Copa do Brasil. Vai ao encontro daquilo que nós já estamos falando há alguns dias. É o Romero, é o novo Romero do Mas Inter. não é só isso, Bez. É uma preocupação que gera no torcedor diante dos movimentos que o Inter está fazendo. Olha o jogador. O Inter já tem um time fragilizado e vai lá e contrata o Paulinho Paula, que quando o Inter anunciou, acho que o Inter até ficou meio constrangido, porque não botou nem a foto do jogador ali. Só a camisa, só o escudo. Mas esse tipo de contratação não tem que fazer alarde mesmo. O próprio Inter sabe que é um grande ponto de interrogação. Mas quando o Inter contrata, o Inter põe a fotinho, né? Até o Richard teve foto. Eu acho que aí houve um Mas é diferente, pequeno... né? O Inter Talvez tenha aprendido a lição, né? Quando o Inter anunciou, o Richard já tinha assinado o contrato. Agora é aquela questão que o Atlético Mineiro fez recentemente. isso aí, Anunciou as bases, o acerto das bases contratuais. Ele faz exames médicos ainda, né? Tem que ver se passa. O que eu A não- gente não pode ter preconceito, né? Mas, É verdade. obviamente, o fato do jogador não tá na linha de frente, isso diz muito, né?
É isso aí. Não, a gente não pode ter preconceito, mas aqui também não vamos falar que é um jogador que pode agregar Mas em ninguém tal falou estilo. isso. Não, mas, Falou isso. não, mas é que é um grande ponto de interrogação, como tu mencionou, porque ninguém conhece. Eu cheguei aqui na Band agora há pouco, que eu estava no CT do Grêmio. Eu cheguei aqui e o Ribeiro estava na recepção. Sabe o que o Ribeiro estava fazendo? Estava buscando informações também sobre o Paulinho. Não estava, Ribeiro? Estava. Porque também não conhece. O Ribeiro não conhece. O Besto não fez Fui no isso? Google, fui no Mesma Google coisa, porque tu não fez, Benfica? no primeiro momento eu não Eu lembrava quem também era. fiz. Eu estava no Uber aqui, vindo pra Band. O Inter soltou a nota, eu fui pesquisar quem é o Paulinho. Paulo, eu não sei quem é. É que o Inter nome também eu não O conheço. Inter também fez força pra descaracterizar o jogador, né? Porque se ele coloca, o Inter está contratando o meio-campista Paulinho, ex-Vasco da Gama, eu ia saber quem era. Em um primeiro momento eu já ia saber o camisa 18, pode ser. segundo volante, reserva do Vasco. Só um O detalhe. Paulinho, Paula, Ele não assinou o contrato ainda? ainda não. Não, Não fez é- exame médico Vai ter ainda. que fazer exame. Não Tá, fez eu, exame não, eu médico. sei, mas não é comum, né? Os clubes Anunciar, né? anunciarem Talvez seja, sem que o jogador talvez faça exame seja médico. aquela coisa de, puta, não contrataram ninguém até agora, o campeonato começando, né? Até De repente porque- anuncia já pra dar uma acalmada. Mas não deu, né? E isso abre um espaço para uma certa crítica, tá? Porque, tudo bem, o Inter tem Parece um uma protocolo de não falar de nomes, porque é aquela situação. Aí o Inter confirma alguma negociação, ela acaba não dando certo e o jogador talvez não é aprovado nos exames médicos. E aí criou uma expectativa no torcedor. Então por que anunciar o jogador dessa forma? Primeiro faz o exame e depois anuncia a contratação. Pois é, chamou Eu não consigo atenção. compreender. Foge até É do protocolo diferente. do clube. E é a primeira contratação da era soldado, né? Não. Talvez A tenha, primeira. mudado a forma Mas de eu acredito- comunicar também. E daqui a pouco, em vez de ser furado por alguém, o Inter é que fura, entre aspas. Né? Ser furado do Paulinho é complicado. Ah, velho. E até o Félix 2, eu acho que pode ser anunciado hoje, tá? Porque Jesus existia a questão do transfer ban, que foi quitado ontem. Até a informação do nosso repórter Luiz Fabiani, setorista do Corinthians, é de que o Timão ele resolveu esta pendência junto ao Santos Laguna ontem à noite. E isso facilita um anúncio, facilita qualquer trâmite na negociação pelo zagueiro Tem um equatoriano. pacote de Pedro Raul junto, hein? Não tem essa informação. Eu não tenho informação, até Confiado. alguns Confiado. canais trouxeram que o Corinthians ainda tem uma dívida, ainda teria uma dívida com os empresários do Félix Torres. Eu não tenho essa informação, respeito todos os processos de apuração, mas a negociação seria: o Inter abraça essa dívida com um empréstimo do Pedro Raul. Seria uma possibilidade. O Pedro Raul fez muita força para jogar no Inter enquanto esteve em Porto Alegre. Essa informação eu posso te confirmar. Mas, enquanto ele esteve em Porto Alegre, não existiram negociações entre Inter e Pedro Raul, pelo menos a informação que eu tenho. O Inter não negociou com o Pedro Raul, eu falei com algumas pessoas sobre essa situação e o que me passavam era que não existiam negociações. Bom, e falar em atacante, e o Verratti, hein? Que não quer ficar no Vasco e o Vasco ainda deve pro Inter. Tá indo pro Cerro Portenho, pelo que Cerro Portenho? pelo Pai que do vejo céu. nas redes sociais. Ó, E é um perder jogador... pro Cerro Portenho não dá, né? Não pode, não pode. Ah, Tu não teve interesse, Até então. não sei se o Inter quer, né? Tu não teve, se perder pro seu, tu não teve talvez interesse, não na tenha. verdade. Sendo bem sincero, seria uma contratação ruim o Verratti. menos atacante, Melhor né? que o do Corinthians aí. Pedro o Raul. Pedro Raul. Tenho muitas dúvidas, tá? Porque o Verratti, tudo bem, ele tem uma trajetória bonita pelo Vasco, mas a temporada dele, se a gente for pegar os números... Ele foi reserva, né? Perde a posição para um Rayan que não é centroavante. O Rayan ele joga melhor pelo lado direito. Tá Mas voando, o Rayan virou centroavante porque em 30 jogos o Verratti fez 3 Não, gols. só que o Inter não tem ninguém e tem uma dívida ainda com o Vasco, né? O Vasco tem uma dívida com o Vasco Inter, tem no uma caso, dívida né? com o Inter, né? Pois é. Mas não, o Verratti, eu não vejo valor no Verratti nesse momento no mercado. Agora, outra questão, e daqui a pouco pode salvar, não sei se o primeiro semestre, mas o segundo semestre do Inter é que, assim como o Grêmio, o Inter tá fechando com a Ingress também, né? Mesmo? O nome é horroroso, Tiqueteira. Esse nome é péssimo, mas é de tickets, O né? que é isso? O que é isso? Ingress é uma vendedora de ingressos, vendedora de tickets. Ah, como a Por isso, Argentina, tiqueteira. por exemplo, Sim, assim. senhor, Ah, como tá. a tickets, né? Enfim, Ah, entendi. Vem Será- ingresso assim, para assim shows. como... é. Assim então como o vai Grêmio, entrar um dinheiro o adiantado mesmo também. dinheiro que o Grêmio, 45 ou 50 milhões. Olha, já E é uma ajuda, negociação hein? que envolve o Gigantinho Luvas. também. Também o Gigantinho, verdade, que tem reforma. Então, mas acho que como a janela fecha em 3 de março, não vai dar tempo. Até porque a prateleira agora não sobrou muita coisa, né? Então talvez seja para segundo semestre, aí dependendo do que estiver acontecendo, Deus sabe lá o que vai acontecer. Não, com o Inter. não está tendo tempo por incompetência do Inter. Não tem dinheiro, né? Não, Dinheiro. também por incompetência do Inter. Mas a janela fecha em 3 de março sem dinheiro. Não tem o que tempo, fazer? não tem dinheiro. Não. O Grêmio também está sendo criativo no mercado na forma... Tá pagando um bom dinheiro em vários jogadores. Não, o Grêmio não tá tem valor pagando à vista, dinheiro- não. O Grêmio tá pagando um dinheiro que o Inter não tem.
Bom, o mesmo dinheiro que o Inter adotava esse discurso na metade do ano quando contratou o Alan Rodrigues também. Não, é diferente. Como assim? Mas O Alan Inter Rodrigues... contratou Carboneiro. o Carboneiro, velho. Ah, Não, peraí, gente. Contratou o Vitor... O Carboneiro, o Inter Mas vai o Gabriel pagar 3 até- milhões de reais por semestre. Esse dinheiro o Inter tem. Tá, mas e o Carboneiro? O Inter vai pagar 3 milhões de reais por Bom, semestre. Esse A dinheiro o Inter forma tem. como contratar, a Inter Não, já e o contratou sem TT? pagar, inclusive. Não, mas é que o TT é um valor maior e um jogador que o Grêmio Mas tinha com mas é óbvio valor que a situação é do diferente. TT pro Inter e Mas- pro Flamengo e é Mas- diferente do valor pro Grêmio. Mas o Grêmio não está tão endividado. O Grêmio está endividado, mas não está tanto quanto o Inter. Isso Mas é o Grêmio óbvio, também né? está Sim, e utilizando tem o da aporte criatividade, financeiro, tu não né? acha? Eu acho Porque que tem o mérito da mas- capacidade do Paulo Pelaipe? Não, eu Bem. acho que o Grêmio tem, como clube, uma capacidade hoje que o Inter não tem. De endividamento, de O crédito. Inter hoje não algo do consegue gênero. pagar 1.900.000 por um treinador. Ah, mas tu não valoriza os movimentos do Paulo Pelaipe, a forma de Mas condução não dos estou negócios? falando isso. São conversas Falando diferentes, Caliel. do porquê que eu acho que o Inter não está fazendo. Tá mudando É porque são cenários a diferentes. perspectiva do debate de acordo com a tua vontade. A gente tá Briga. falando que o Inter não tem o dinheiro que o Grêmio tem. Os movimentos do Grêmio são muito positivos e muito elogiáveis. O Luiz Castro é muito elogiável, o TT é muito elogiável. O enamorado eu contesto um pouco, mas o Inter não tem o dinheiro para pagar 2 milhões pro mesmo treinador. São realidades diferentes e em 2026 diferente pro Inter e pro Grêmio. Não, pelo contrário, o Inter tinha capacidade sim. De pagar 2 milhões pra um Sim. treinador. Sabe pra quem? Pro Tite, quando fez a proposta. Não fez a proposta? Conversou com o Tite. Não fez a proposta. Conversou com Não, o essa Tite. informação foi trazida. O Inter fez proposta na casa de 2 milhões, não fez, Bess? Pro Tite? Eu lembro 2 milhões. Não, isso eu me lembro. Não, era o Tite valor sondou. que surgia, que se especulava na época. Mas fez proposta, talvez seja um termo um pouco forte.